Queria agradecer a vinda da Maria Aparecida, nossa amiga Cida, do João, secretaria, que veio dizer que é um convite formulado pelo vereador Paulo do Vale, requerimento 1299 de 2025, dizer, Cida, você tem 25 minutos para discorrer sobre o assunto, tá? Menos, tá. Eu vou passar primeiro a palavra ao vereador Paulo do Vale, que foi o autor do requerimento, que fez o convite para que você estivesse aqui nesta manhã. Palavra ao vereador Paulo do Vale. Primeiro, agradecer pela presença de vocês, pelo respeito a essa casa, agradecer a secretária de Planejamento, a Luciana Brasileiro, que era para ter vindo antes, mas vocês, com muito respeito, vieram, conversaram, pediram o dilatamento de prazo, a gente concedeu. O assunto pertinente aqui, a convocação é sobre a Rui Barbosa, sobre o calçadão da Rui Barbosa, que se tornou era uma obra muito importante, mas que se tornou um pesadelo, ali devido a alguns problemas que estão acontecendo, principalmente em período chuvoso. Já trouxemos aqui a representante da ANVAP, já esteve nessa casa. Qual o intuito, pelo menos da minha parte, eu acho que de todos os vereadores aqui dessa casa, já estamos aproximando do período chuvoso novamente. E ninguém, assim, assume aquela situação da Rui Barbosa. O que vai acontecer? Que providências serão tomadas em relação aos alagamentos que estão acontecendo ali, que não acontecia antes. Ali não entrava água nas lojas antes. Existia ali um alagamento na Marciano Santos, mas não entrava tanta água. Depois do calçadão, infelizmente, isso tem acontecido. O objetivo do vereador Paulo do Vale aqui é saber quais serão as providências a serem tomadas, se tem solução ou não, e que a gente possa acionar o seguro da obra. Existe um seguro dessa obra. Alguém tem que pagar por isso. O que não pode é ficar daquela maneira. Então, esse é o meu intuito. Deixo, assim, a senhora bem à vontade para falar sobre o assunto, tá bom? Sem estresse, sem pressão, para a gente poder discutir e depois de ouvir vocês, que são técnicos, engenheiros da área, e que essa casa, em conjunto, possa exigir que acione o seguro dessa obra. Perto? Tem que ficar perto, não? Tá. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar, acho que nem todos me conhecem, que eu sou arquiteta da prefeitura há 30 anos, concursada, e não sou engenheira, como foi feito na convocação, tá? Então, qual que é o papel do arquiteto? O papel do arquiteto é, depois de finalizadas as obras de infraestrutura, vir com um projeto de urbanismo ou de arquitetura. No meu caso, foi de arquitetura. Eu vou fazer um breve resumo do que foi a obra. Eu vou tomar um pouquinho de água. O projeto foi... Só um minuto, desculpa. Quem são os engenheiros? Quem é Lucas Martins de Oliveira? Eu vou fazer, vereador, eu vou fazer aqui um resumo do que foi... Não, se o senhor não é responsável, então não vou nem perder tempo. Eu sou responsável pelo projeto de urbanismo. Não, eu chamei aqui os engenheiros. Eu sou um dos engenheiros, eu sou o João Paulo, eu sou engenheiro, fui fiscal da obra. O senhor foi fiscal da obra. Quem é Lucas Martins de Oliveira? Lucas é o arquiteto... Eu desenvolvi o projeto urbanístico através de um estudo do Lucas Martins, que era um arquiteto que começou a trabalhar no governo do prefeito Renato, era um arquiteto comissionado, que hoje ele está, se não me engano, em Cariri, no Nordeste. Ele prestou um concurso e se mudou para lá. Tá? Então, na ocasião, ele atuava como arquiteto. Tá? E o nosso problema, como urbanista, foi alinhar aquelas calçadas que, eu não sei se alguém aqui lembra, cada uma estava num nível, o que impossibilitava os cadeirantes e as pessoas com algum problema de locomoção andarem ali naquelas calçadas. Nós conseguimos, com uma certa dificuldade. E hoje, se vocês verem, algumas lojas estão mais altas, outras mais baixas.
A Vivo conseguiu fazer a rampa para dentro da loja dela, tá? Outras lojas, como a Boticário, a Ideal Tecidos e mais umas outras adaptaram também. Isso é muito importante porque respeita a legislação NBR 9050, de inclusão, tá? E hoje, a Rui Barbosa, apesar das incorrências, hoje a Rui Barbosa permite a locomoção de qualquer deficiente físico, até uma mãe que, empurrando um carrinho de bebê, possa transitar livremente por ali, o que não era possível antes. Tá? Agora, quanto à drenagem, acho que a engenheira Joyce já veio aqui, já deu uma explicação pelo projeto que é de autoria dela, né? E eu acho que a solução, eu como arquiteta, eu já falei, eu não sou engenheira, como arquiteta, é fazer a drenagem a montante da Rui Barbosa, ou seja, captando aquelas águas da chuva que descem toda para Rui Barbosa. Isso aí eu acho que é imprescindível, no meu ponto de vista. Certo. E isso foi verificado antes da obra ou durante a obra? Antes da obra já se sabia desse problema. E mesmo assim foi feito daquela maneira? Mas não tinha recurso suficiente. Agora, um problema que foi solucionado ali na esquina da Magazine Luiza, com aquela loja infantil, Catatal, se não me engano, ali tinha um problema, já existia um problema muito sério, a água arrancava pedaço da calçada, arrancava meio fio, isso eu lembro muito bem. Ali existia um problema muito sério que hoje não tem mais. Tá, mas a discussão aqui é a água entrando lá dentro das lojas. Aí tem um problema... O que não acontecia antes, a senhora é arquiteta. Eu sei. A senhora é arquiteta, mas assim, que não acontecia antes. Que nós somos cobrados aqui, em todo período de chuvas, e nós vamos ser cobrados esse ano novamente, sobre o que não tinha antes. Então, esse problema ocorre ali no Marciano Santos, descendo... Não, toda a Rui Barbosa. Não é toda a Rui Barbosa. Toda a Rui Barbosa, com Afonso Pena, assim, isso é nítido, gente. Se eu colocar as imagens, eu vou mostrar para a senhora, entendeu? A senhora não é culpada. Nós temos que entender aqui quem que vai assumir esse erro, quem que vai acionar a empresa, gente. Não, quem foi? Não fui eu que construí, alguma empresa construiu, ué. Quem que vai acionar o seguro dessa empresa? Não pode continuar desse jeito, nós vamos ser cobrados aqui novamente. Vai chegar aí, novembro, dezembro, vereador Levi, nós vamos ser cobrados, é isso. Sim, a solução seria a captação dessas águas. Que deveria acontecer antes da obra, só que não vai acontecer tão cedo. Mas não tinha recurso para isso. E não vai ter recurso para isso, não vai ter. Nós temos que resolver agora o problema da Rui Barbosa. Quem que vai resolver essa situação? Quem vai acionar a empresa? Quem construiu lá? Foi a Adelso Procópio? Foi. Nós temos que acionar o seguro, ela tem que corrigir aquilo, ela tem que ter uma solução. Ela também tinha engenheiro, o senhor foi o engenheiro fiscal, e ela também tinha engenheiro. Então, o que nós queremos é isso. Não tem solução? Então, que o governo vem e fala, não tem solução. Que essa casa não pode mais ser cobrada. Essa casa não pode chegar em novembro, dezembro, e ser chicoteada. Vocês acompanharam, né? A questão da Zona Azul, e a Rui Barbosa vai ser uma outra situação. Eu não estou aqui criticando a obra, top, mobilidade urbana, calçadão, alguns gostaram, outros não gostaram, ok, eu não sou contra, não. Só estou vendo... Esse projeto foi concebido e foi feito várias audiências públicas, e, a princípio, era para fazer um calçadão total, mas a maioria dos comerciantes não quis, né? Então, optou-se por só o alargamento das calçadas e a diminuição do leito carroçável. Você quer dar uma explicação, João? Só complementar o que a Cida falou, da parte de engenharia, o que foi previsto ali, e o nosso objetivo, foi até uma exigência, né? A obra tinha o aval ali da Caixa Econômica, foi de obedecer à Lei 9050, de promover acessibilidade a todas as pessoas. Antes havia um problema ali em toda a extensão que era deixado de lado durante muito tempo. Aqui algum dia, eu até vi uma reportagem sobre isso, teve a oportunidade um dia de sentar numa cadeira de roda e tentar andar ali pela Rui Barbosa, tentar entrar dentro de uma loja, dentro da Rui Barbosa.
Eu faço isso porque eu já passei por uma experiência dessa quando eu fazia faculdade. Hoje, a condição é bem melhor. Tanto para um cadeirante, para um cego. Eu sei que esse não é o tema. Qual é o João Paulo. O João Paulo. Ninguém quis Sim, discutindo sim, o valor sim. da obra. Sim, eu só estou falando a que importância da obra. Esse foi um fator Está desviando o foco, Sim, o foco não é isso. Eu estou falando que foi executado. Foi obedecida a Lei 9050 de acessibilidade, porque sem ela, a Caixa não daria o aval da obra, e se não fosse obedecido isso, a gente manteria o problema para os cadeirantes. Esse foi um fator, o fato de deixar toda a via com mobilidade foi um dos fatores que pode ter gerado a entrada de água em alguns pontos. Eu não concordo com o senhor, desculpe, quando o senhor fala que a obra inteira alaga. Eu não concordo. Existem pontos onde há o alagamento, principalmente na região ali em frente às Casas Bahia. Eu não sei se existe um outro ponto à frente do Magazine Luiza, ali em frente próximo a Cacau Show, mas a extensão ali em que foi executada a obra é quase 300 metros. Aí você vai falar que em 2 pontos a obra inteira toda alaga. Então, o que pode ser feito para esses 2 pontos, você como engenheiro? Esses 2 pontos, para resolver o problema, como já foi falado aqui para a engenheira Joyce, é feito um trabalho a montante, onde você vai captar toda a água que vem ali e diminuir o volume que chega ali. Eu já vi muitas pessoas... Aonde seria captada essa água? Só concluir, meu senhor. Eu já vi muitas pessoas falarem, põe mais boca de lobo, põe não sei o quê, tira não sei o quê. Esse trabalho pode ser um trabalho que haja uma grande frustração. Você vai parar ali de novo a Rio Barbosa, fazer boca de lobo, aí chove e continua de novo a inundar dentro das lojas. Então, tem que ter uma análise muito bem feita do que se quer fazer e da verdadeira solução para resolver aquele problema. Para não haver uma nova intervenção, um novo gasto do dinheiro público e não ser resolvido o problema. O senhor concede uma parte? Só, já concedo, já, Levi. Não, tudo bem. Você está falando da parte de engenharia que eu não conheço. Meu intuito é resolver aquela situação que a gente não passa por esse problema mais ainda esse ano. Porque, vamos ser sinceros, vereador Levi, captação de água lá para cima, esquece. Com essa crise que nós estamos aí, esquece. E não vai acontecer tão cedo. Vereador. Tá, obrigado. Cumprimento João Paulo, a Cida arquiteta, a nossa companheira de partido, Luciana Brasileiro, a secretária Ariel. A gente precisa atacar o problema e a gente compreende que essa casa está discutindo a angústia lá do proprietário da loja e, de repente, num dia de chuva, ele fala, vou ter a loja inundada ou não. A gente precisa só fazer um pequeno histórico, que realmente eu concordo. Quando foi feito o planejamento para a obra, não foi feito, talvez, o planejamento e a importância de ter feito a obra antes de captação de água. Lembrando que esse governo atual recebeu, não estou colocando desculpa, estou apenas fazendo um histórico, recebeu já esse projeto para ser executado. Então, a gente nem quer imputar a B ou C o problema é que a gente precisa aprender com os nossos erros. E uma obra assim, ela precisa ser planejada em todos os sentidos. Então, se foi detectado que, fazendo a intervenção na Rui Barbosa, poderia haver a inundação e teria que ser feito a outra, então a prioridade não seria, naquele momento, a Rui Barbosa, a prioridade teria que ser feita a obra de captação de recursos. Então, a gente precisa aprender com os erros, e a secretária está aqui justamente nisso. A gente não pode partir para um embelezamento, respeitando a acessibilidade, eu creio que isso foi feito. Eu não desconfio, muito pelo contrário, eu até enalteço a capacidade técnica e profissional de todos os nossos servidores na Secretaria de Planejamento. O que não pode a gente dizer, tem que resolver com a... Aí eu concordo, sem recurso não faz. O que o vereador está transparecendo é a necessidade que a gente tem, de alguma forma, minimizar. A gente não pode usar o verbo resolver, porque não vai ter como resolver, porque para resolver mesmo precisa ter recurso e não tem. Mas como é que nós podemos minimizar o problema agora? E nós estamos no mês de junho, então a gente tem, pelo menos, rapidamente, antes de chegar em setembro, outubro, tentar ver se a gente consegue uma solução para minimizar. Eu tenho certeza que esse é o objetivo do vereador Paulo do Vale, a gente tentar ver. Porque se você fala assim, não tem como fazer a questão de boca de lobo, mas não teria condição de fazer, você como engenheiro, de alguma coisa, para quê? Para que o comerciante lá não tivesse agora, eu vou ter minha loja
Então, assim, pensa, né? Hipoteticamente, ele vai lá e contrata um profissional para fazer lá a parte de madeira lá, de compensado, aí vem a chuva e destrói tudo. E aí? Então, a gente precisa ver, teria possibilidade de uma obra para tentar minimizar esse problema? Porque resolver por agora e por os próximos anos não vai ter condição. Essa é a minha pergunta, só para... Eu entendi a compreensão. Então, a gente não está nem imputando culpa, a gente está tentando buscar uma solução. E você, como engenheiro, pode nos dizer. Existe... Eu já conversei com a Cida... João, só um minutinho. Só para não confundir o que é captação de água, como o senhor falou, não é o projeto de captação de água, é o projeto de drenagem, tá, urbana que carece o nosso município. É um histórico, gente. Araguari tem um problema grande de drenagem. Tanto é que, nessa gestão, a gente fez um desafio grande. A gente fez 2 obras de drenagem grandes, né? A do Santiago, que se arrastou. Por quê? Obra debaixo da terra, ela dá trabalho. Ela é complexa. A gente não sabe o que tem, né? A gente pega alguns levantamentos da SAI em relação tanto à água como esgoto, e quando chega lá dizendo, não, pode confiar, aqui não tem cano. Pode confiar. Na hora que a gente começa a iniciar a obra, lá começa, né, o jato de esgoto, água. Então, a gente tem um problema que não é de captação de água, Levi. O problema que precisaria, a montante que a gente fala é, o bairro do centro, ele nasceu sem aquela infraestrutura básica. O que tem hoje em Araguari é a drenagem pluvial, que ela acontece, né, pelas canaletas, obedecendo, né, a gravidade, né? E aí, esse é o problema. O que a gente precisaria fazer era uma obra de drenagem. Acima, exato. Porque o projeto do calçadão, ele era um projeto apenas urbanístico. Ele tinha uma finalidade de cumprir a questão da pavimentação, tá? E de garantir acessibilidade para a população. Então, esse era o ponto principal daquele projeto. Então, assim, vamos parar, então não vamos dar acessibilidade para a população, porque eu preciso resolver um problema de drenagem que é crônico desde a década de 70, 80, que acontece no município todo de Araguari. O Miranda está fazendo um trabalho excelente, né? Eu até recebi já os projetos do cadastro multifinalitário de água e esgoto. Você vê que esgoto está mapeado na cidade toda. Quando você vê a drenagem, você vê que Araguari tem muitos pontos que a captação de água acontece, né, no sentido não de captação de água de drenagem, isso, nesse sentido. É pluvial, tá? Então, o município carece disso. Então, assim, não vai ser uma única gestão que a gente vai conseguir resolver todo esse problema de drenagem, porque a obra de drenagem dói, né, como muitas obras de engenharia, dói muito e por muito tempo. Então, só para finalizar, lá também tem um outro... Só um minutinho. Sim, ninguém está claro. discutindo drenagem nesse momento. A gente está discutindo a Rui Barbosa, da pergunta do... Eu entendo. O negócio de drenagem é muito recurso, a gente não tem solução para a Rui Barbosa. Sei, gente, mas esse é o problema da Rui Barbosa, Paulo. porque, por mais que a gente coloque as bocas de lobo, o que é que vai acontecer? A água que vem a montante, por mais que eu vá, ela não vai conseguir captar, porque você precisa ter o quê? Essa amortização com dissipadores começando lá de cima. É este o problema que acontece. Lá, quando a gente colocou e nivelou, né, eu estava conversando já com os meninos, todo mundo sabe que eu não sou, né, natural, por mais que eu já seja cidadã honorária de Araguari, não sou natural de Araguari. O calçadão lá, ele tinha aquelas pedrinhas, era português, como era? Macaquinho, era como se fosse, né? Uns paralelepípedozinhos, né? Se a gente arrancasse aqueles paralelepípedos, a gente ia ter um problema com a drenagem. Então, por isso que quando a gente colocou no projeto, colocou o concreto, né, para nivelar, né, dar acessibilidade, que era esse o projeto inicial, garantir a acessibilidade, é um projeto urbanístico, acabou elevando. Então, você vê que, como o João pode explicar um pouco, faz como é, João, que vocês sempre explicam, fica um nível que acaba entrando nas lojas. Isso. Esse é um problema, isso é real. Isso é. Mas, para resolver esse problema, é isso que eu estou falando, não é furar que o João vai explicar. Não seria um problema de furar e resolver colocando mais bocas de lobo. O que precisaria resolver mesmo, que garantiria a solução, seria isso que eu estou falando. É a drenagem, a montante. Não, a gente pensou... João, posso, antes de falar, só para mas tem outras soluções técnica. que a gente vai tentar amenizar. Paulo, você me dá uma parte?
Você tem a solução, só 2 apontamentos que eu achei interessante. Igual falou, eu fiquei muito feliz pela fala do vereador Paulo, vereador Levi, acho que todos aqui querem realmente encontrar a solução. Só tenho dois pensamentos, eu queria ver se igual eu falo, engenheiro de obra pronta é complexo, mas uma grande solução que a gente achou, tanto para o Bosque quanto para outros, foi colocar os intertravados 100% permeável para tentar diminuir a velocidade. Você acha que, acho que não seria tão caro, se conseguisse, às vezes, em algumas regiões de asfalto ou algumas regiões a montante, tirar um pouco da região impermeável e colocar os intertravados permeáveis, será que consegue diminuir? É uma dúvida que eu tenho. E outra dúvida é, no cadastro multinalitário de rede, está vendo a drenagem também. Será que não teria ver um ponto de drenagem acima para tentar fazer a água chegar, desviar antes de chegar no Rio Barbosa, sabe? Não estou falando uma obra de drenagem grande, mas realmente, no bom sentido da palavra, um puxado, porque às vezes pode remeter a algo ruim. Mas existe alguma drenagem 2, 3 quarteirões antes que consegue jogar para outra região? Só 2 dúvidas. Quanto ao intertravado, 100%, é meio questionável isso, assim. Geralmente, o intertravado que a gente tem na nossa região, dos que eu já vi, pelo menos, ele não permite uma boa acessibilidade, assim. O trânsito nele, a fluidez nele, é o que se vê no Bosque. Sabe, quando você anda ali pelo Bosque, você vê que ele não dá uma boa fluidez em termos de locomoção para o cadeirante ou para uma pessoa. Quando se fala em 100%, ele não é totalmente 100%. E precisaria fazer toda uma malha abaixo dele para pegar essa água, para drenar essa água. Ele é uma metodologia que auxilia. Resolver um problema de drenagem daquele, eu acredito que ele não resolveria. Tenho quase certeza que ele não resolveria. Ele pode contribuir, certo? Claro que ele tem um custo mais alto, e agora já foi feito. Ele faria o quê? Arrancaria tudo aquilo que está lá e faria de novo? Sabe? Não sei se seria viável. A montante é o que a gente fala, aí seria um estudo de drenagem, né? Você não faz isso em um ponto ou outro, teria que fazer em vários pontos acima, você estaria canalizando essa água. Só tentando responder o que o vereador perguntou, uma das alternativas que a gente pensou que poderia também amenizar no local é nos pontos ali, talvez em frente às Casas Bahia, que eu acho que é um dos pontos principais. A gente pensou em criar uma barreira física. Já existe ali umas jardineiras, que a gente chama. A gente faria uma jardineira com uma extensão maior, pegando, eu não sei o nome da loja, uma loja de móveis, até um outro ponto que me parece onde é um ponto onde mais acontece esse problema da água, principalmente quando o carro passa, né, ele faz um esqui e joga água no lateral. Criando essa barreira, que é o que já existe lá, já existem alguns pontos de jardineira, faria uma com 2 ou 3 níveis de tijolos, e ela impediria que a água bateria ali. É uma medida que amenizaria o problema, não resolveria, mas poderia ajudar a contribuir, assim também, como o vereador falou, a questão do piso intertravado, que eu acho mais difícil, porque teria que ser uma nova obra, teria que arrancar o que tem e recolocar. E também não é 100% que vai resolver o problema. Então, assim, eu repito, assim, eu concordo. Não entendi. Essa, para amenizar, seria feita pelo executivo ou pela empresa que realizou a obra? No seu ponto de vista? No meu ponto de vista, como não é algo que está em projeto, teria que ser pelo executivo, no meu ponto de vista, porque não foi algo que estava em projeto, essa execução disso daí. Não da forma que eu falo que é para solucionar esse problema. Aí eu acredito que teria que ser pelo executivo. Posso consultar. Não sei se... O vereador quer? Não? Queria só, para encerrar, agradecer, pedir desculpa por algo, mas a gente fica ansioso, viu, secretária? Porque não é fácil, para nós, inclusive para você, não é, para os profissionais, não é, a cobrança ela é grande e que esse trabalho, foi muito boa a pergunta do vereador Levi, que possa ser feito, né, que possa ser feito o mais rápido possível para amenizar toda essa situação e que sirva de lição, que não faça, por mais que o calçadão é muito importante na questão de mobilidade urbana e etc., que se não faça uma obra, e me desculpe dizer aqui, para politicagem, e deixando essa situação, esse desgaste para nós depois. E sirva de lição para todos nós, né? Que isso não venha acontecer novamente. Presidente, só falar, vereador Rodrigo. Agradecer a presença da secretária, da Luciana Brasileiro, que é a nossa co-irmã de partido, excelente profissional, por onde passou aí, sempre
mostrou um bom trabalho, um bom desempenho, Secretaria de Serviços Urbanos, Planejamento e entre outros lugares. Também o arquiteto e o engenheiro, agradecer a presença de vocês, viu? E as portas estão abertas aí, viu, secretária? Obrigado pela presença, você, Luciana, e os 2 funcionários aí de carreira. Mais alguém? Só queria agradecer, tá? A Secretaria de Planejamento, ela sempre se coloca à disposição com a sua equipe técnica para prestar esclarecimentos, né? E a gente sabe que esse tipo de debate ele é importante, porque é óbvio, é visível que há um problema e que a gente vai tentar, né? Vai tentar não, gerúndio não. Nós vamos apresentar o projeto para andar com essa solução, visando realmente minimizar. Tá? Agradecer aqui ao presidente da Câmara. Obrigada, viu, Paulo do Vale, também pela compreensão de ter postergado a reunião. E é isso. Obrigada, João e Cidinha. Tá? Eu queria agradecer também a participação aqui e cumprimentar os vereadores pela preocupação pela Rui Barbosa e por outros assuntos também de muita relevância aqui na cidade de Araguari. Queria só, para encerrar, parabenizar o Paulo, que fez o convite. Tenho certeza, viu, Alex, é uma reclamação dos comerciantes com todos os vereadores, uma preocupação nossa, mas deu para ver, viu, desculpa, Mariel, que foi uma obra que ficou doido para fazer, mas realmente o projeto, como foi feito, não foi bem estudado, né? Infelizmente, não poderia estar passando, e nós vamos passar por essa situação daqui a uns dias, comerciantes ligando, a gente vê lá que eles vão com rodo na porta e marca os vereadores, marca o prefeito, né, nas postagens lá, essa situação. O Dioninho, sincero, está aqui, ó, vai ser o primeiro a estar indo lá, mostrando essa situação. Então, assim, a obra ficou bonita, ficou boa, mas, pessoalmente, eu acho que faltou um pouco de planejamento para essa execução dessa obra, uma obra bonita, mas, infelizmente, está trazendo transtorno. Então, por isso, parabenizo o vereador que fez o convite, que a secretaria pudesse estar aqui. Queria agradecer a Mariel, que está vindo aqui, a Luciana, como bem colocado pelo vereador Rodrigo, né, excelente trabalho também junto à secretaria, o João Paulo, engenheiro, a Cida, ter vindo aqui, dado todas essas explicações de uma forma, né, bem tranquila e bem justa, né? Isso vai demorar, tem as dificuldades de ser feito, depende de dinheiro, não tem dinheiro. João Paulo, colocação do Guilherme, talvez em alguns lugares funciona, outros não funciona, né? E a nossa preocupação é que depois possamos aí achar uma solução para que possa minimizar o sofrimento de todos, tá? Mas ninguém vai usar, então eu vou suspender a sessão por 2 minutinhos. Então a sessão está suspensa por 2 minutos.